Olá, senhores! Olá, senhoritas! Espero que todos vocês estejam bem. Nós vamos começar hoje a gravação de uma série de vídeos relacionados à redação do Enem. Hoje nós estamos fazendo um vídeo que é o vídeo de introdução à redação do Enem, porque o Enem propõe soluções para um mundo melhor. Eu acho interessante a redação do Enem, parece desafiadora, porque, por um lado, vocês têm que dar, vocês, jovens, estudantes, têm que dar a solução para um problema que até hoje ninguém deu, né? Então, se fosse fácil assim, alguém já teria solucionado. Mas, por outro lado também, uma coisa que eu sempre digo, né, e acho muito interessante, é que muitas vezes soluções até antes impensadas vêm da cabeça, das mãos dos jovens. Então, eu acho também interessante o Enem dar voz a vocês e fazer com que vocês mostrem aquilo que vocês pensam, né? Esse pensamento crítico que é próprio dos jovens tem que ser visto, né? E apreciado. Eu acho que a redação do Enem privilegia isso. Agora, que elementos são necessários para compor essa redação do Enem? O primeiro aspecto é que a gente sempre vai ter na redação do Enem um tema. O tema, ele vai ser mais abrangente, mais geral, né? E a partir desse tema que nos é dado, nós precisamos fazer a nossa tese. A tese vai ser um recorte desse tema, vai ser o viés que eu vou usar para abordar aquele tema. Então, eu posso escolher abordar aquele tema associando aos seus aspectos políticos, aos seus aspectos sociais, aos seus aspectos culturais, econômicos. Enfim, eu vou escolher um recorte dentro daquele tema e vou mostrar o meu ponto de vista a respeito daquele tema através da minha tese. Bom, não só posso ficar na tese, não só posso dizer o que eu penso, mas eu tenho que convencer que o meu ponto de vista é um ponto de vista adequado. Para isso, eu vou precisar dos argumentos. Eu vou montar os parágrafos argumentativos e nesses parágrafos argumentativos eu vou usar dados para dar peso às minhas opiniões, mostrando que não sou só eu que penso assim. Há especialistas que pensam assim, há pessoas mais importantes do que eu que pensam assim. E depois de dar esses argumentos, é hora de fazer a proposta de intervenção. A proposta de intervenção nada mais é do que uma conclusão na qual eu tenho que dar a solução para o problema proposto. Essa é a parte que mais deixa os alunos ansiosos, porque muitos falam, mas a proposta de intervenção é desafiadora, mas vocês vão ver que não, né? Vejam a proposta de intervenção mais como uma oportunidade do que como um desafio. E vai dar tudo certo. Vamos para o passo a passo? Olha, para a gente começar a falar da estrutura da redação do Enem, eu coloco aqui como matemática básica, né? Porque se a gente for pensar, tem algumas coisas que a gente não pode deixar de fazer na redação do Enem. Para que a gente tenha um bom texto na redação do Enem, a gente precisa de uma introdução, né? Que a gente vai usar a nossa tese. De preferência, 3 parágrafos argumentativos, argumento 1, 2 e 3, e uma conclusão que vai ter a proposta de intervenção, que é a solução que eu vou dar para o problema. Então, sendo assim, eu preciso fazer uma introdução aqui em verdinho. Essa introdução, de preferência, tem que ter uma frase síntese mostrando qual é o assunto e eu tenho que desenvolver o meu ponto de vista, mostrar a minha opinião. Aí, nos 3 parágrafos argumentativos, eu tenho que ter um tópico frasal, que mostra qual é o argumento daquele parágrafo, e aí eu tenho que desenvolver o argumento. No primeiro parágrafo, vou desenvolver o parágrafo 1, o argumento 1, aliás. Aí, no segundo parágrafo argumentativo, eu preciso mostrar que eu estou ligando um parágrafo ao outro. Então, eu vou usar um elemento coesivo, depois vou colocar o meu tópico frasal e vou desenvolver o segundo argumento. Para ligar o segundo ao terceiro,
no A3 aqui, eu também preciso de outro elemento coesivo. Aí sim é que eu vou colocar o meu tópico frasal e desenvolver o argumento 3, certo? Aí, depois de argumentar bastante, é que eu vou dar a minha solução, que vai ser a conclusão com a proposta de intervenção. Aí, gente, no último parágrafo, que é a conclusão, eu vou usar um elemento coesivo conclusivo, mostrando que eu estou finalizando o texto. Vou dar a minha solução, vou mostrar quem vai solucionar esse problema, como vai solucionar e quais os resultados de solucionar esse problema. E aí, depois, para fechar com chave de ouro, eu faço uma frase síntese de fechamento. Ai, professora, eu não entendi nada dessa sua fórmula. Não tem problema. Vamos para o passo a passo. Para quem já pegou os primeiros vídeos, né, sabe o que eu tô falando, o que é tópico frasal, o que é frase síntese. Se não, podem voltar lá e pegar os vídeos do começo do ano, da parte de redação, tá bom? Bom, traduzindo toda aquela matemática básica, né? O nosso texto sempre tem que ter uma introdução, pessoal. Não deixem de caprichar na introdução. A introdução é o aperitivo do seu texto, né? Ela mostra o que vem a seguir, tá? Então, se a entrada não é legal, o que eu vou pensar do prato principal, não é verdade? Então, a gente tem que procurar fazer uma boa introdução. Depois da introdução, de preferência, é bom a gente ter 3 parágrafos argumentativos. Ah, professora, mas se eu não conseguir fazer 3 parágrafos, eu posso fazer 2? Sim, desde que você tenha conteúdo, desde que, né, você tenha bons argumentos, dá para fazer com 2. Mas se a gente conseguir 3 é melhor, certo? Aí, depois de argumentar nesses 3 parágrafos argumentativos, eu vou fazer a conclusão. E nessa conclusão eu preciso fazer a proposta de intervenção, que vai ser a solução para o problema pedido. Bom, na introdução, eu vou usar uma frase síntese. O objetivo da frase síntese é não deixar a gente fugir do assunto. Então, a primeira frase do seu texto já tem que deixar claro qual é o assunto que você está falando e qual é o seu ponto de vista. Se essa primeira frase não deixar isso claro, você volta e refaz. Tem que ficar claro, gente, na primeira linha do seu texto, eu tenho que ler e tenho que saber qual é o assunto tratado e qual é o seu ponto de vista. Se eu não fizer isso, eu posso me perder e fazer aquele texto que você fala e não fala nada. Esse texto não é legal para Enem, tá? Então, volta e refaz. Ah, minha frase síntese tá legal? Tô mostrando qual é o assunto, qual é o meu ponto de vista. Aí eu vou desenvolver esse ponto de vista. Eu vou falar um pouco mais a respeito desse ponto de vista, certo? Isso na minha introdução. Depois de falar sobre o que eu penso sobre o assunto, eu tenho que dar argumentos que apoiem aquilo que eu disse. E isso eu vou fazer no desenvolvimento, que são aqueles 3 parágrafos argumentativos. Então, no primeiro parágrafo argumentativo, que eu chamo de A1 aqui, a gente vai usar um tópico frasal para deixar claro qual é o argumento daquele parágrafo. Eu não posso misturar tudo que eu penso e vou jogando tudo ali sem sequência no texto. Não, cada parágrafo deve tratar de um argumento. Então, naquele primeiro parágrafo, eu vou tratar do argumento 1. Tudo que eu for falar para desenvolver aquele parágrafo deve estar relacionado ao argumento 1. Então, o tópico frasal, assim como a frase síntese, eles têm o objetivo de não deixar a gente dar aquela voada. Sabe aquela voada que você começa a falar de uma coisa e termina falando de outra totalmente diferente? Já aconteceu isso com vocês? Às vezes acontece. Mas para evitar esse tipo de divagação, é que a gente usa o tópico frasal e a frase síntese. Depois que vocês estiverem bem treinados e estiverem fazendo isso com tranquilidade, aí vocês podem começar a mudar a estrutura do texto, usar um pouco mais a criatividade, mas por enquanto a gente está aprendendo, seria interessante manter essa estrutura, tá?
Bom, fiz o meu primeiro parágrafo, professora. Desenvolvi o argumento 1, só falei sobre o argumento 1. Agora, eu vou fazer a mesma coisa nos outros argumentos, tá? Só que aí, para ligar o primeiro argumento com o segundo e mostrar que eu tô continuando, né, que é uma sequência o meu texto, eu começo colocando um elemento coesivo. Esse aqui é o elemento coesivo, tá? Aquelas palavrinhas de ligação das quais a gente já falou e que vão ajudar a mostrar que eu tô dando uma sequência, tá? Eu ponho um elemento coesivo que seja adequado para o meu contexto aí de produção. Coloco o tópico frasal do segundo argumento, porque aí eu tô mostrando, opa, o segundo argumento é esse, eu não posso fugir do que eu tô falando no segundo argumento. Então, já põe o tópico frasal que é para não voar. Então, visto que a gente já sabe qual é o segundo argumento, aí a gente desenvolve o segundo argumento, sempre lembrando de que tudo tem que apoiar aquilo que está no tópico frasal do argumento 2. E aí eu vou fazer a mesma coisa no terceiro argumento. Começo com o elemento coesivo, coloco o tópico frasal do argumento 3 e depois desenvolvo o argumento 3. Gente, parece técnico, mas não é técnico. É sequência lógica para um texto. Um texto, ele tem que ser pensado para ser produzido, né? O texto do Enem, ele tem que ter essa lógica, tá? Inclusive, uma das competências que a gente vai ver mais para frente fala exatamente isso, do projeto de texto, né? Ok? E aí, para finalizar o texto, nós precisamos fazer a nossa conclusão, que deve conter a proposta de intervenção. Então, para mostrar que eu estou finalizando meu texto, eu vou pôr um elemento coesivo conclusivo. Logo, portanto, por isso, em suma, em resumo, eu mostro que eu estou finalizando. Aí eu vou dizer qual é a minha solução para o problema. O que poderia ser feito? Qual é a solução? Só que não adianta simplesmente eu dizer, a gente tem que ser feita tal coisa. Quem é que vai fazer essa coisa? É o governo? É a sociedade? É um órgão específico? É o Ministério da Cultura? É o Ministério do Trabalho? É o Ministério da Educação? Quem é o responsável por realizar essa solução que eu dei? E de onde vai vir o recurso? Como que isso vai ser executado? De onde vem o dinheiro? Enfim, como isso pode ser feito? Pode ser feito com doações, pode ser feito através dos impostos que vêm de determinada área. De onde vem? Né? Como que eu posso executar essa solução? E se esse meu plano der certo, quais serão os resultados de implantar aquilo que eu estou falando? Bom, se a gente tiver, por exemplo, camisinha para todos, o resultado vai ser que vai baixar o número de DSTs, né? Então, eu tenho que mostrar o resultado daquilo que eu estou propondo, né? Aquilo que eu imagino que vai acontecer, aquilo que eu imagino que vai ser o resultado se colocar em prática, desculpa que eu tenho a língua presa, pessoal, em prática o meu plano, certo? Bom, e aí, se for possível, por que eu falo se for possível? Se vocês tiverem linhas o suficiente ainda para escrever, porque alguns têm letra grande que eu sei, e se você tiver condição, assim, criativa, tudo, faça uma frase síntese de fechamento. Sabe? É o famoso fechar com chave de ouro, para mostrar que você terminou o seu texto assim de uma maneira bem interessante e criativa, ok? Bom, esse é o grosso da estrutura. Agora, nessa introdução do Enem, também surgem algumas dúvidas. Quando a gente começa a falar de redação do Enem, muitos falam pra gente, professora, como que essa redação vai ser avaliada? Então, primeira coisa que o manual deixa claro, tá? Tudo que eu tô falando aqui não veio da minha cabeça, tá, gente? A fonte aqui, tudo que eu tirei aqui tá no manual do Enem, tá? O de 2019, porque foi o mais recente, né? Que eu peguei. Que eles disponibilizaram, né? O deste ano ainda não tá disponível. Então, olha só.
segundo o manual, eles sempre usam 2 professores que vão avaliar essas redações individualmente. Eles não se conhecem, tá? Um não tem acesso à nota do outro, tá? Então, cada um, à parte, vai corrigir essa redação. Depois disso, eles vão analisar 5 aspectos, que são as 5 competências que o manual do Enem pede para a gente desenvolver. Primeiro, é demonstrar o domínio da língua, né? A língua formal escrita. A segunda competência, que seria compreender a proposta de redação, se você entendeu e fez o que o manual está pedindo. A terceira, que é a seleção, relacionamento, organização dos argumentos dentro do texto, por isso que eu falo muito de argumentação, os argumentos são muito importantes. A quarta competência, que é mostrar o seu conhecimento linguístico para a construção da argumentação. Então, para você convencer, você tem certos mecanismos linguísticos que são necessários, você tem uma certa estrutura que é necessária, e aí o Enem quer saber se você sabe fazer isso. E a última competência diz respeito à proposta de intervenção, que tem que ter aqueles aspectos dos quais eu falei agora há pouco, tá? Dar solução ao problema, mostrar quem vai fazer, como vai fazer, o resultado de se fazer, certo? Cada uma dessas competências vale de 0 a 200 pontos. Então, o nosso objetivo, pessoal, é cravar os 200 pontos, tá? Tem competência que é mais fácil de cravar os 200, tem competência que é mais difícil. Então, naquelas que são mais fáceis, a gente não pode bobear, né, pessoal? Então, tem que cravar os 200 naquelas que a gente consegue, e naquelas que a gente tem um pouquinho mais de dificuldade, eu aceito 160, tá bom, pessoal? Bom, continuando. Professora, e quando ocorre discrepância? Outra coisa. Professora, o que é discrepância? Alguns me perguntam as duas coisas, né? Bom, o que acontece? Na redação do Enem, nós vamos ter um total de 1.000 pontos. Aí vão ser 200 para cada uma das competências, né? E eles vão considerar discrepância quando a gente tem uma diferença de nota dada por esses 2 avaliadores que somam no total mais de 100 pontos, ou quando a gente tem de uma competência avaliada por um e por outro, uma diferença de 80 pontos, mais de 80 pontos, tá? Então, se tiver 100 pontos no total de diferença, ou numa mesma competência, uma diferença de mais de 80 pontos, aí essa redação é considerada discrepante. Então, quando ocorre discrepância, é preciso resolver os problemas, não é? As divergências. Bom, o que acontece aqui? Quando a gente tem discrepância, o manual vem mostrando para nós que essa redação vai ser avaliada por um terceiro corretor, que ele vai avaliar também de maneira independente essa outra redação. E aí, eles vão considerar as notas que mais se aproximarem. Se esse terceiro corretor, se a nota dele se aproximou mais da nota do primeiro, vão ser consideradas a do primeiro corretor e a do terceiro. Se a nota desse terceiro corretor se aproximou mais da nota dada pelo segundo, vão considerar, para fazer a média, a nota do segundo e do terceiro, tá? Então, as que forem mais próximas serão consideradas. E aí, o manual ainda diz que se houver uma discrepância ainda depois da terceira correção, eles chamam uma banca presencial com 3 professores para atribuir a nota final, certo? Bom, professora, pode acontecer alguma coisa que eu não perceba e zerar minha redação? Pode, querido. O que acontece? Segundo o manual do participante, tem algumas razões do zero aqui, tá? O texto vai zerar se ele fugir totalmente ao tema. Então, teve alguns anos aí atrás uma proposta de redação que falava sobre o ensino dos cegos, o ensino dos cegos, isso.
E aí, o pessoal falou sobre o ensino dos surdos. E aí, teve uma galera que zerou por quê? Ou tangenciou o tema. Porque como é que você vai dar uma solução para surdo que seja interessante para resolver um problema do cego? Se você der uma solução para uma pessoa que é surda, você não vai resolver o problema do cego. Então, aí quando o pessoal trocou, deu problema geral, gente. Então, tomem muito cuidado, tá? Porque fuga total ao tema zera a redação, não é mito, tá? Outra coisa, se a pessoa não obedecer à estrutura dissertativa argumentativa, ela zera a redação, sem choro e nem vela, tá? O que acontece? Professora, mas eu sou muito bom fazendo poema, sou muito melhor do que fazendo dissertação. Seu poema pode ser muito convincente, mas ele não vai ser uma dissertação, então você vai zerar a redação. Não, professora, mas e se eu fizer uma história? Eu sou muito bom em contando história, eu posso contar uma história legal e aí a moral da história vai deixar claro qual que é a minha solução para o problema. Vai ser uma história interessante, mas ela vai levar nota 0, tá? Narração não pode estar dentro da dissertação, poesia não pode estar dentro da dissertação, carta não pode estar dentro da dissertação, tá? A dissertação tem como objetivo convencer a pessoa com quem você está falando. Outra coisa que zera o texto, gente, é texto menor do que 7 linhas, tá? Se o cara sair da casa dele, se deslocar até o local de prova para escrever menos de 7 linhas, rapaz, né? O que você está fazendo ali? Então, por favor, né? Sem comentário, menos de 7 linhas é 0, né? Outra coisa que também é inadmissível é cópia integral dos textos da prova de redação, aqueles que fazem parte da proposta, né, de redação, ou do caderno de questões, porque às vezes nas questões que vocês respondem antes, tem muitos textos interessantes que podem fazer um link aí com o tema da prova, mas não é por isso que vocês vão copiar parte dos textos, né, gente? Isso é inadmissível, inaceitável. Outra coisa que também zera a redação e é inaceitável é o uso de impropérios, de xingamentos no meio do texto. Se a pessoa está revoltada, vai resolver seus problemas, vai ao psicólogo, porque a prova do Enem não é lugar para fazer esse tipo de coisa, né? Então, nada de escrever palavrão na prova, nem nada do tipo, mesmo que seja um assunto polêmico, nada disso, viu, gente? Que isso zera a redação. Também, os artistas de plantão, nada de fazer desenho na prova. Ou outras formas propositais de anulação, tá? Não pode acontecer isso em qualquer parte da folha de redação. Se fizer, vai zerar. Nada de números, sinais gráficos fora do texto e sem função clara, tá? Se você vai colocar um número, um dado estatístico dentro do seu texto, tudo bem. Agora, nada de ficar fazendo marquinha na beirada da prova, nada disso, porque isso zera a redação, tá? Parte deliberadamente desconectada do tema proposto. Então, são coisas que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, essa parte deliberadamente desconectada. Assinatura só no lugar que se pede na prova. Seu nome no lugar adequado ali na prova. Já vem com seu nome, então você só vai ter que assinar no lugar específico, nada mais além disso. Nada de colocar apelido, né, pessoal? Codinome, rubrica, nada disso, porque isso é para a própria segurança de vocês, tá? Para que ninguém tente fazer um sinal para um ou outro corretor para que a pessoa dê nota mais alta, ou enfim, entendeu? Então, esse tipo de coisa é feito para garantir a lisura, a correção adequada, o processo limpo, sabe? Justo para todo mundo, certo? Então, por isso que essas coisas eram a redação. Outra coisa, os bilíngues, trilíngues de plantão aí, ó. Nada de escrever o texto em língua estrangeira, tá?
Se você fizer alguma referência em língua estrangeira, de preferência traduza na frente, entre parênteses. Texto predominantemente ou integralmente em língua estrangeira é 0, tá? Eles querem ver o seu domínio em língua portuguesa, não em outra, tá? Aí, folha de redação em branco, mesmo que vocês tenham feito o rascunho, pessoal, se não deu tempo de passar a limpo, zera. Falo por experiência própria que eu deixei 3 questões na minha prova da VUNESP para trás e se não fosse isso, nossa, o resultado teria sido outro. Mas ainda bem que deu o que deu, né? Bom, até aí tudo bem, pessoal? Espero que sim. Ó, professora, você falou que ia falar das partes desconectadas, isso mesmo. Aqui eu inclusive peguei um trecho do manual, peguei integralmente o trecho do manual para vocês verem que não é invenção minha, tá? O que é considerado parte desconectada do tema proposto? Se você ficar falando das suas reflexões, sabe? Sobre a vida, sobre o homem, sobre o próprio processo de escrita, falando pro seu leitor como é difícil escrever. Gente, vocês não são Machado de Assis, tá? Faz favor? Nada de ficar refletindo, divagando, nem falando do processo de escrita. Outra coisa, bilhetinho destinado à banca. Prof, corrige com carinho, isso vocês fazem na minha prova, né? Mas nada de fazer isso na folha de redação, certo, pessoal? Mensagens políticas ou de protesto também não são aceitas, tá? Orações, mensagens religiosas, pedaço de música que não tenha a ver, que não seja uma citação, que não tenha a ver com o tema, tá? Hino, pedaço de poema, receita de miojo, certo? De bolo de caneca, nada disso, gente, tem que estar no meio do texto. Tem gente que tem aquelas ideias mirabolantes de falar assim, eu vou pôr isso aqui para ver se eles corrigem mesmo o texto. Só se você quiser, sabe, tirar uma com a cara dos seus corretores, porque isso não é aceitável, certo? Então, tudo que for desarticulado, que não tiver a ver com a argumentação, que não for para dar peso ao argumento que você está usando ali, vai ser considerado parte deliberadamente desconectada, certo? Então, não façam isso, né? Não é a hora e nem o momento, por favor, né? Aqui no final, eles resumem ainda, né? Para ter a sua redação anulada por esse critério, é preciso que você insira de forma proposital elementos estranhos ao tema e ao projeto de texto e que atentem contra a seriedade do exame, tá? E eu acho que tá muito correto, né? Se a pessoa tá ali para ficar brincando, não é ali que ela devia estar, né? Vai para outro canto, se é para brincar, porque as pessoas estão ali para corrigir a sua redação, gastar tempo, esforço, energia, né? Para isso, não dá certo, né, pessoal? Vamos ter respeito, certo? Bom, e se o candidato for surdo, professora? Ou se ele tiver uma deficiência auditiva mais grave, ou se for num caso de dislexia? Bom, o manual do Enem garante que eles adotam mecanismos de avaliação coerentes com o aprendizado em língua portuguesa como segundo idioma para aqueles que têm problema de deficiência auditiva ou são surdos, tá? Eles corrigem a redação deles como corrigiriam a redação de um estrangeiro, por exemplo. Um estrangeiro teria o português como segundo idioma. No caso dessas pessoas que são surdas, a primeira língua deles é Libras, né? E aí o português seria o segundo idioma. Então, isso dá para essas pessoas uma margem de manobra, né? Porque tem algumas coisas no que diz respeito à língua que eles não vão pegar muito bem, como os outros que são, né, falantes do português como primeiro idioma, que são ouvintes, né? E tem inclusive um decreto aqui, 5626 de 22 de dezembro de 2005, que garante isso, tá? Que eles têm que ter a sua redação corrigida como segundo idioma. E também o manual diz que aqueles que têm dislexia, para esses aí serão adotados critérios de avaliação que levem em conta as questões linguísticas específicas para os disléxicos. Então, é uma correção diferenciada
para aqueles que têm dislexia e para aqueles que são surdos ou têm deficiência auditiva mais séria, ok? Agora, algumas coisinhas, detalhes importantes que a gente não pode deixar passar. Primeiro, para avaliação, o mínimo de linhas, né? A gente já falou, são 7 linhas. Só que se a pessoa copiar parte da coletânea ou parte do caderno de questões, essas linhas vão ser desconsideradas. Só vai ser considerado como do candidato aquilo que ele de fato escreveu. Então, gente, se for sair de casa para copiar a coletânea, não faz isso não. Diga o pouco que você sabe, mas diga com suas palavras, né? Eu sei que vocês que são meus alunos queridos, vocês têm muita coisa para dizer. Então, esse fator para nós não é preocupante, né? Mas vale sempre a pena lembrar. E além disso, pessoal, isso aqui tem problema, né? Letra ilegível. Se a pessoa escrever a redação toda com uma letra ilegível, a redação pode não ser considerada, tá? Pode não ser avaliada. É como eu falo para vocês nas provas, né? O que não se entende, não se corrige. Então, pessoal, por favor, vamos... Eu sei que às vezes dá aquela tremedeirinha na hora da prova, mas vamos tomar cuidado, vamos treinar agora para ter uma letra, pelo menos, legível, tá? Porque senão você dificulta a vida do corretor e o corretor tá lá com um zilhão de correções para fazer. Você acha que ele vai tentar decifrar sua letra? Né? Então, complicado. Vamos ajudar, né? E aí, finalizando, professora, o título é obrigatório? Sempre me perguntam isso. Não, pessoal, na redação do Enem, o título ele é opcional, tá? O que é que eles dizem? Que o título, se você colocar, vai ser considerado como linha escrita. Então, vai contar na quantidade de linhas. Mas ele não entra em nenhuma das competências avaliadas, tá? Não tem uma característica específica das competências que diga respeito ao título. No entanto, pessoal, eu digo e repito, vale muito a pena colocar um título se ele for um bom título, tá? Porque ele já mostra a que você veio. Agora, se for para colocar um título sem nenhuma utilidade, um título, né, mais ou menos, então, não, às vezes não vale a pena, tá? Mas vale a pena a gente se esforçar, sim, em construir bons títulos, porque eles já dão aquela primeira impressão, né, sobre quem é você e que texto a pessoa vai ler a seguir, certo? Bom, as fontes aqui são do Manual do Enem. Eu espero ter ajudado. Na sequência, nós vamos começar a falar das competências. E eu espero que vocês estejam aí presentes para assistir ao próximo vídeo, ok? Até mais, pessoal!